Olhe ao seu redor. Olhe para a sua própria vida com uma honestidade brutal. Vivemos em uma era de progresso sem precedentes. Temos acesso a tecnologias que nossos bisavós considerariam magia, a um conforto material que reis e imperadores do passado jamais sonharam, e a uma liberdade individual que foi o ápice de séculos de lutas. E, no entanto, uma epidemia silenciosa de desespero consome os homens. As taxas de depressão e ansiedade disparam. A solidão se tornou uma companheira constante para milhões. Os homens olham para o futuro não com o brilho da esperança nos olhos, mas com a névoa da apatia e da confusão. Trabalhamos em empregos que parecem não ter propósito. Nos afogamos em prazeres vazios que nos deixam mais ocos do que antes e adiamos os grandes ritos de passagem da vida, menos casamento, paternidade, responsabilidade, em busca de um momento perfeito que nunca chega. Nos disseram que éramos a geração mais esclarecida, mais livre e mais inteligente da história. Mas se somos tão evoluídos, por que nos sentimos tão perdidos? A verdade inconveniente, aquela que a cultura moderna se recusa a admitir, é que o mapa que nos deram está errado. Nós abandonamos a sabedoria testada e aprovada por milênios. O mapa que guiou nossos antepassados através de guerras, fomes e dificuldades inimagináveis, em troca de um panfleto brilhante e colorido que prometia um atalho para a felicidade. Esse panfleto se chamava Progresso, Libertação, Autoexpressão. Ele nos disse que as tradições eram correntes, que os compromissos eram prisões e que o sacrifício era uma tolice. O resultado? Nós nos libertamos das correntes apenas para nos encontrarmos à deriva em um oceano sem bússola, sem porto e sem estrelas para nos guiar. Nossos avós, com suas vidas aparentemente simples e limitadas, possuíam algo que perdemos: um código. Um conjunto de valores não negociáveis que dava sentido ao sofrimento, propósito ao trabalho e santidade à família. Eles construíram civilizações, nós construímos perfis em redes sociais. Neste vídeo, não vamos falar de nostalgia. Vamos falar de resultados. Vamos fazer uma autópsia do experimento fracassado da masculinidade moderna e comparar seus frutos com os frutos da masculinidade tradicional que tanto nos esforçamos para demonizar. Vamos explorar por que os pilares que sustentavam nossos antepassados, o compromisso com uma única mulher, a bênção de uma família grande e a fé inabalável em algo maior que si mesmos não eram limitações, mas sim as fundações de uma vida plena e significativa. Prepare-se, porque vamos desenterrar o mapa perdido. Um mapa que não promete uma vida fácil, mas que promete uma vida que vale a pena ser vivida. O primeiro pilar que derrubamos em nome da liberdade foi a santidade do compromisso. A revolução sexual nos prometeu um paraíso de prazer sem consequências. Para os homens, isso se traduziu em um acesso ilimitado e instantâneo a uma torrente de estímulos visuais através da pornografia. Para as mulheres, significou a normalização de múltiplos parceiros antes do casamento, em uma busca incessante pela próxima conexão. A promessa era de que, ao experimentar mais, estaríamos mais preparados para o compromisso final. Mas o que aconteceu na prática foi exatamente o oposto. O homem moderno viu mais corpos nus em uma semana do que seus antepassados em uma vida inteira, e isso não o tornou um amante melhor. Isso religou seu cérebro para desejar pixels em vez de pessoas, novidade em vez de intimidade. Ele se tornou um colecionador de imagens, incapaz de se conectar profundamente com a alma de uma mulher real, com suas imperfeições, sua história e sua complexidade. A mulher moderna, por sua vez, entregou seu coração e seu corpo a uma série de relacionamentos temporários que nunca foram projetados para satisfazer a sede de sua alma por segurança e devoção. Cada término, cada ghosting, cada conexão superficial deixou uma nova cicatriz, uma nova camada de desconfiança. O resultado é o cenário que vemos hoje. Homens e mulheres
na casa dos 30. Sentados um na frente do outro em um primeiro encontro, ambos feridos, cínicos e aterrorizados com a ideia de se entregar de verdade. Eles não conseguem se conectar porque um foi treinado para a fantasia e a outra foi treinada para a autoproteção. Todos fingem que isso é liberdade, mas em seus momentos de solidão sentem o peso esmagador do engano. Nossos avós entendiam algo fundamental. O coração humano não foi feito para ser descartável. O compromisso de uma vida inteira com uma única pessoa não era uma sentença. Era o laboratório onde o caráter era forjado, a confiança era construída e o amor verdadeiro, aquele que sobrevive às tempestades, podia florescer. O segundo pilar que alegremente demolimos foi a visão da família como uma bênção. Em algum ponto da história recente, a cultura nos convenceu de que ter filhos era, na melhor das hipóteses, um planejamento financeiro complicado e, na pior, um obstáculo para a realização pessoal e profissional. As crianças deixaram de ser vistas como a continuidade do nosso legado, a maior aventura da vida e uma dádiva divina para se tornarem fardos. Fardos que atrasariam nossas viagens, comprometeriam nosso estilo de vida e exigiriam um sacrifício que não estávamos dispostos a fazer. As mulheres foram incentivadas a priorizar suas carreiras durante seus anos de maior fertilidade, muitas vezes recorrendo a métodos contraceptivos que causam estragos em seu equilíbrio hormonal apenas para descobrir, tarde demais, que um cargo de gerência não te abraça à noite. Os homens, por sua vez, compraram a mentira de que precisavam atingir um patamar financeiro estratosférico antes de sequer considerar a paternidade. Eles adiaram o casamento, mergulharam em uma adolescência prolongada de videogames e relacionamentos superficiais e se tornaram homens de 35 anos com maturidade emocional de um jovem de 19. Ambos os sexos, enganados pela mesma miragem de autorrealização, perderam completamente o propósito. Nossos bisavós, que muitas vezes criaram 6, 7, 8 filhos com uma única renda e em condições muito mais difíceis, não eram ignorantes em matemática financeira. Eles simplesmente operavam com um sistema de valores diferente. Para eles, os filhos não eram uma despesa no orçamento, eram um investimento na eternidade. Cada criança era uma oportunidade de treinar um futuro homem ou uma futura mulher de caráter, de transmitir seus valores e de encher a casa com a alegria e o caos que só a vida em abundância pode trazer. Eles entendiam que a paternidade não era o fim da vida, mas o começo dela. Era o fogo que forçava um homem a se tornar mais responsável, mais protetor, mais provedor. Era o desafio que o arrancava de seu egoísmo natural e o ensinava a viver por algo maior que si mesmo. Hoje vemos o resultado de nossa sabedoria moderna: casas vazias, silêncio onde deveria haver risadas e uma geração de adultos que, ao chegar aos 40 ou 50 anos, percebem que passaram a vida inteira construindo um castelo de areia de conquistas individuais apenas para ver a maré da velhice chegar e levar tudo embora, sem deixar nada nem ninguém para trás. A verdade é que a diferença entre a capacidade de nossos avós de criar famílias grandes e a nossa incapacidade de criar famílias pequenas não é econômica. É espiritual. É uma questão de prioridades. Quando você vê os filhos como o maior projeto da sua vida e não como um hobby caro, você encontra uma maneira. O terceiro e mais fundamental pilar que abandonamos foi a fé. A cultura moderna, em sua arrogância, nos convenceu de que não precisávamos de Deus. A fé foi retratada como uma muleta para os fracos, uma superstição para os ignorantes. A apostasia completa foi disfarçada de progresso intelectual. Nossos antepassados, mesmo os mais simples, sabiam por que existiam. Eles sabiam que estavam aqui para servir a um propósito divino, que suas vidas eram parte de uma história muito maior, uma esperança após a morte. Cada dificuldade, cada sacrifício, cada gota de suor tinha um significado porque servia a fins eternos, muito além do conforto pessoal. E nós
Os iluminados nos encontramos em um universo frio, silencioso e sem sentido. Sem um propósito transcendente, a vida se torna uma busca desesperada por distrações. Entorpecemos-nos com entretenimento, com substâncias, com trabalho excessivo. Qualquer coisa para abafar o grito existencial que ecoa no fundo de nossas almas. É só isso? Buscamos validação desesperadamente, em curtidas, em conquistas virtuais, porque nunca nos foi dado um desafio real que importasse para alguém além de nós mesmos. Rejeitamos a fonte de água viva, da qual nossos ancestrais beberam, e agora nos perguntamos por que estamos morrendo de sede em um deserto de niilismo. Agora, uma pausa. Esta não é uma mensagem de condenação, mas um chamado ao despertar. Se você se sente como um navio sem leme, se anseia por um propósito que o dinheiro não pode comprar e por uma paz que o entretenimento não pode oferecer, eu quero que você faça algo. Vá até os comentários e escreva a palavra fundação. Esta palavra representa sua decisão de parar de construir sua vida sobre a areia movediça da cultura moderna e começar a procurar pela rocha sólida dos valores eternos. É um reconhecimento de que o mapa que você tem usado te levou a um beco sem saída. E se você está pronto para descobrir um novo caminho, um caminho antigo, inscreva-se no canal. Porque é sobre como construir essa fundação que falaremos a seguir. Então, o que fazemos? Como saímos dos escombros deste experimento fracassado e começamos a reconstruir? A resposta é tão radical quanto simples. Precisamos rejeitar as mentiras que nos foram vendidas e retornar ao projeto original do Criador. Isso não é sobre recriar o passado de forma idêntica, mas sobre resgatar os princípios atemporais que fizeram o passado funcionar. O primeiro passo é a submissão voluntária. A masculinidade moderna te diz para ser seu próprio mestre, para não seguir ninguém. A sabedoria antiga te diz que, para aprender a liderar, você primeiro deve aprender a seguir. Coloque-se sob a autoridade de homens mais velhos e mais sábios que você. Encontraremos líderes comunitários que viveram que pregam, que construíram famílias fortes e que não têm medo de te dizer a verdade, mesmo que ela doa. Um homem que não presta contas a ninguém é um perigo para si mesmo e para os outros. A verdadeira força não vem da independência absoluta, mas da interdependência dentro de uma hierarquia de sabedoria e virtude. O segundo passo é a disciplina implacável. A cultura te diz para aceitar seu corpo e seguir seu coração. A verdade é que seu corpo precisa ser domado e seu coração é enganoso. Você não pode liderar uma família se não consegue liderar a si mesmo. Você não pode proteger uma esposa se não consegue se proteger de uma imagem na tela. Comece a guerra contra a sua própria fraqueza. Discipline seu corpo através do treinamento físico rigoroso até que ele obedeça à sua vontade. E não o contrário. Discipline sua mente através do estudo sério até que você consiga discernir a verdade da mentira. Discipline seus apetites, seu temperamento, seu uso do tempo. Um homem sem autocontrole é como uma cidade com os muros derrubados, vulnerável a qualquer invasor. A maestria sobre si mesmo é o pré-requisito para qualquer tipo de liderança externa. Quando você se torna disciplinado o suficiente para liderar a si mesmo, você estará pronto para merecer a confiança de uma mulher e liderar uma família. Esta jornada de restauração não é sobre se tornar perfeito da noite para o dia. É sobre escolher, todos os dias, o caminho estreito que leva à vida, em vez do caminho largo que leva à destruição. É sobre abraçar o sofrimento voluntário, porque ele constrói o caráter que os homens moles não têm. É sobre entender que a verdadeira alegria não é encontrada na busca do prazer, mas na entrega a um propósito maior. Quando você se tornar esse tipo de homem, menos um homem sob autoridade, disciplinado e engajado em uma comunidade de guerreiros, as outras coisas se encaixarão. Outros homens verão sua força e a desejarão. Uma mulher de valor verá seu caráter e o respeitará. Você deixará de ser parte do problema, do colapso cultural
e se tornará parte da solução, da restauração. Você se tornará o tipo de homem que seus antepassados reconheceriam com orgulho. O mapa antigo ainda existe. Os caminhos antigos ainda levam à vida. A questão é: você terá a coragem de caminhar por eles. Chegamos ao fim, mas para você, este pode ser o começo. Se esta mensagem ressoou em sua alma, não a deixe morrer aqui. Inscreva-se e junte-se a nós. Mas, mais importante, transforme a intenção em ação. Quero que você desça aos comentários e compartilhe uma decisão que você tomará esta semana para começar a construir sua fundação. Será procurar um mentor, encontrar uma igreja sólida ou começar a treinar 3 vezes por semana? Seja específico e público. Seu compromisso pode ser a faísca que acende a coragem em outro homem que está lendo. Vamos usar este espaço para nos mantermos responsáveis e para construir juntos. Obrigado por sua atenção. A batalha pela alma da nossa geração está em andamento. É hora de escolher um lado.